Olá, caras alunas, prezados alunos. No encontro de hoje, nós trataremos sobre mediação e conciliação no contexto trabalhista, especialmente no que se refere ao dissídio individual do trabalho. É importante que vocês compreendam que a solução de controvérsias não perpassa apenas pela jurisdição ou pela decisão de um juiz. Existem métodos distintos da decisão judicial que também constituem mecanismos de solução de conflitos. E um deles é justamente a conciliação, o outro seria uma mediação. Existe uma diferença sutil, especialmente na dinâmica de se chegar a um consenso na mediação e na conciliação. E sendo muito sincero, eu entendo que a conciliação e a mediação não são métodos, digamos, inferiores ou menos justos ou menos importantes do que a sentença, a decisão judicial. Muito pelo contrário. A mediação e a conciliação, ela tem um grau de pacificação social, na minha avaliação e experiência, maior do que a própria sentença judicial. Ou do que a decisão judicial, já que pode ser um acordo de segundo grau, terceiro, enfim. E por que eu falo isso? É porque, via de regra, a mediação e a conciliação é uma solução de conflito alcançada pelas próprias partes. E ela não é imposta de forma autoritária por um terceiro. Via de regra, a mediação e a conciliação é algo em que as partes concordam com aquela solução, ou com aquela proposta final de solução. A decisão judicial, não necessariamente. Tanto é que a própria legislação prevê a possibilidade de recurso. Nós não temos recurso contra um acordo judicial, mas temos recursos contra uma sentença, embora ambos sejam títulos executivos judiciais. E por que não tem recurso contra um acordo judicial? Porque, em princípio, não faz sentido, já que as partes concordaram. Se arrependeu. Paciência. Devia ter pensado antes. Uma vez feito um acordo, ele somente pode ser impugnado por ação rescisória, se houver um vício gravíssimo de consentimento. Coisa muito difícil de ser provada no contexto judicial, porque o juiz está presente. O juiz não percebeu que houve um vício de consentimento ali. Com toda a sua experiência, é muito difícil de rescindir um acordo judicial. Na verdade, a chance maior de rescindir por ação rescisória um acordo judicial homologado, é naquela situação em que houve uma simulação. É que houve uma simulação entre as partes que enganaram o juiz. E o juiz não tinha como saber ali na hora. Só foi descoberto isso depois. Simulação, professor? Como assim? Vamos supor que eu tenho uma dívida gigantesca, eu tenho uma fazenda, eu tenho uma dívida gigantesca com um banco que me fez um empréstimo aí para investir na minha fazenda. E eu quero, de alguma forma, blindar fraudulentamente meu patrimônio para que ele não seja utilizado para pagar esse empréstimo. Aí eu combino lá com o meu capataz, com o vaqueiro, com a pessoa que trabalha para mim, o gerente da fazenda, o que for. Você vai entrar com uma ação pedindo isso, aquilo, de um valor altíssimo. Eu não vou me defender, eu vou ser réu. E, obviamente, vou ser condenado. E aí depois eu te dou um valor X.
E aí eu simulo que transferi o dinheiro via uma ação judicial para este empregado, mas eu fico com esse valor, né, com laranjas, enfim. Eu dou uma destinação diferente. A gente falou prejudicando o banco, porque o crédito trabalhista ele é privilegiado. E a depender da agilidade, né, do banco e da ação trabalhista, acaba que vai ser pago primeiro da ação, né, não vai ter nenhum processo de... Não deu tempo ainda para decretar falência, enfim. Né. Já aconteceu esse caso? Já. E aí o Ministério Público descobriu e aí entrou com uma ação judicial. Né? Então, Matheus, coação, respondendo aqui a pergunta do chat, eu nem vi toda a pergunta porque só me aparece um pedacinho, mas eu imagino que seja sobre esse assunto. Por isso que o ideal, pessoal, é falar, em vez de no chat, falar diretamente aí. Mas se bem que eu posso abrir, né? Desculpa. Deixa eu abrir aqui que o chat não está. Vai ficar mais fácil. Nem no caso, vou ler aqui a do Matheus. Nem no caso de coação, professor, o magistrado não tem como saber sobre o ato quando do firmamento do acordo. Ué, mas se a questão é a seguinte: se a parte está sendo coagida, o juiz vai perceber, ele nem homologa. Ele nem homologa. Tá? Mas deixa eu voltar ao caso da simulação aqui para a gente não perder o fio da meada. E aí o Ministério Público percebeu, entrou com uma ação rescisória. É um caso excepcionalíssimo, eu lembro de um desses, mas pode acontecer. O ponto é justamente esse que o Matheus aqui resgata. Nos outros vícios de consentimento, via de regra, o juiz vai perceber ali na hora, então não vai ter acordo homologado. Né? Não vai ter acordo homologado. Ali na hora não dá para perceber que está havendo uma coação, enfim. Pode até existir fora, extra autos. Mas ali na hora, assim, eles não vão coagir alguém na frente do juiz, né? Até porque o juiz vai tomar as providências que entender necessárias contra esse tipo de coação. Tá? Mas não é comum, não. Assim, o normal é o reclamante fazer o acordo, se tiver interesse, e o reclamar também. Agora, o reclamante está pressionado sobre uma perspectiva econômica, ele está numa posição vulnerável. Claro que está. Você imagina um reclamante quando entra numa audiência. Ele provavelmente, não sempre, nem sempre, mas provavelmente ele está desempregado. Ele já não recebe mais salário. A gente está falando do trabalhador médio do Brasil normal. Então, provavelmente ele perdeu o emprego, né, com esse empregador, está desempregado e em dificuldades. Ainda que ele esteja empregado, normalmente os trabalhos dos empregados no Brasil não são trabalhos bem remunerados. Ele está falando de salário mínimo, salário um pouco maior. Ou seja, a capacidade de poupança dessas pessoas é muito pequena, do trabalhador normal brasileiro. Eu não estou falando de um alto executivo de uma empresa, né, ou um empregado público que é bem remunerado. Eu não estou falando, estou falando do empregado normal. Empregado do comércio, né, de uma padaria, um atendente de uma lanchonete, né, um empregado de uma empresa, de uma indústria, um motoboy. Estou falando desse tipo de empregado. Normalmente, esse empregado não recebe tanto assim. Então, ele não tem capacidade de poupança. E ele tem uma série de demandas. Provavelmente, ele tem dívidas. Mesmo assim, o empregado ele chega na audiência numa situação de vulnerabilidade econômica também. Não por culpa do empregador. Por culpa da realidade socioeconômica do país. E por não termos trabalhadores bem remunerados. Olha o salário mínimo. Se você for pegar o artigo 7º da Constituição e analisar o que o artigo 7º propõe para ser custeado com salário mínimo, é praticamente programa do CQC, né? Não sei se vocês se lembram desse programa que é piada de mau gosto. E muita gente acha graça. Eu só acho piada de mau gosto.
CQC não, CQC era até mais inteligente, é Pânico. Pânico, da Band ainda, né? É piada de mau gosto, porque, veja, com o salário mínimo, e muitos trabalhadores recebem o salário mínimo, é necessário se custear não apenas individualmente, mas a família. O salário mínimo é para ser capaz de atender às necessidades vitais básicas do empregado e de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social. É para rir, né? É para rir, para não chorar, porque como é que o salário mínimo vai pagar isso? Então, esse é o ponto. O empregado já chega lá economicamente numa situação de vulnerabilidade. Muitas vezes o empregador também, tá? O empregador tem uma empresa pequena, está passando dificuldades, está com a crise econômica, enfim. Então, ambos às vezes estão nessa situação. Mas o comum mesmo é o empregado estar nessa situação, não necessariamente o empregador. Pois bem, então ele já está meio predisposto a aceitar qualquer valor. Por isso que às vezes assim ele pede 10 mil, faz acordo por 1.000. Mas aí são duas coisas que a gente precisa observar. Quando o empregado pede 10 mil, não necessariamente ele vai ter direito aos 10 mil. Por isso que o advogado, tanto do reclamado quanto do reclamante, ele não tem que ficar muito impressionado com os valores pedidos. Porque normalmente assim, o empregado pede 100 mil e a empresa diz que não deve nada. É o extremo oposto, né? E os empregados, o julgador, né, o juiz, e os advogados, eles sabem disso. Não é porque pediu 100 mil, ele tem direito a 100 mil. Está pedindo lá um monte de coisa. Pedir, todo mundo pode pedir. Agora, se vai ganhar não, é outra história. Então, a gente tem que tentar um bom acordo. Não é aquele que, às vezes, a gente vê advogado mais antigo dizendo o reclamado chega lá, vamos supor que seja 100 mil a petição inicial, aí o reclamado, a título de proposta de acordo, ele chega e fala, eu ofereço 2 mil reais. É mais ou menos assim, gente. É mais ou menos assim. Pede 100 mil, o outro oferece 2 mil reais. 2 mil reais só para encerrar o processo, coisa e tal. Mesma história. Aí a gente passa. Normalmente a gente pergunta primeiro para o reclamado. Por que pergunta para o reclamado? Porque é a empresa, é o empregador. E normalmente, para se fazer um acordo, tem que ter valor envolvido. Porque as ações trabalhistas, via de regra, têm pedidos condenatórios. É raro uma ação trabalhista ter apenas pedidos declaratórios, né, mandamentais, enfim, normalmente tem um valor envolvido. 99,9% dos casos. Então, se a empresa já não está disposta a oferecer nenhum valor, fica muito difícil de prosseguir o acordo. Mas normalmente a gente pergunta para o empregador se tem possibilidade de fazer o acordo. Aí a resposta pode ser sim ou não, né? Se não tiver, a gente segue a audiência com designação de réplica, né, de prazo para réplica e assim por diante. E quando tem, fala, 2 mil, vamos lá. O João que está dizendo que já viu o reclamante pedir 1.000 e aceitar 100. Acontece. E aí eu vou explicar por que isso acontece. Aí, às vezes, o advogado do reclamante, normalmente vem essas propostas do advogado reclamante, não, só faço por 50%. Como se ele estivesse dando um desconto de 50%. Está errado. Essa não é uma técnica boa. Não é uma técnica convincente. Se o juiz estiver atravessado naquele dia, né, ele vai falar, por que o senhor está falando que é 50%? Porque assim, gente, 50% de nada é nada. Se na petição inicial o reclamante não tem direito a nada, ou supostamente ele tem muitas poucas probabilidades ou chances de conseguir alguma coisa, porque ele está pedindo 50%. Ele não vai ganhar nada. A maior chance de ele não ganhar nada é porque ele está pedindo 50% como se fosse um grande negócio. Então, eu não gosto muito dessas propostas de advogado em porcentagem do que ele pede.
Ah, só faço por 70%, só faço... Às vezes vem uns que falam assim, né? Deixam até bem entender que o advogado está preocupado é com o valor, né, final. E não é isso que a gente está preocupado. A gente tem que estar... Quando a gente faz um acordo, ou uma negociação de acordo, a gente tem que pensar em riscos. Qual é o risco do reclamante? Qual é o risco da empresa? E aí a gente buscar, a partir dessa mensuração dos riscos, chegar a um denominador comum. Nem sempre é fácil apurar esses riscos. Porque às vezes a questão é controvertida, às vezes a questão fática é controvertida, às vezes a questão jurídica é controvertida. Então, às vezes é difícil. E são várias pretensões. Mais uma vez, isso é importante que vocês entendam a dinâmica do processo de trabalho. Quando a gente fala uma ação trabalhista, a gente está falando em várias pretensões em uma. A gente não está falando apenas de um tema. Aí fica mais fácil. Na verdade, você vai ter que apurar esses riscos para cada uma dessas pretensões. Olha, na questão da estabilidade gestante, o empregador tem praticamente 100% de chance de perder. Esse valor aqui, que ela teria direito, aí tem que calcular o valor, é de R$ 20.000. Mas ela pede aqui também uma indenização por danos morais, poucas chances de ganhar. Pede horas extras, poucas chances de ganhar. Pede adicional de transferência, poucas chances de ganhar. Na verdade, o que ela tem chance de ganhar é 20 mil. A ação toda é de 100 mil. Aí vem o advogado e fala, eu só faço por 50%. Calma lá. Você tem chance de ganhar 20 mil. Por que você está pedindo 50 mil? Claro, isso faz parte da negociação. Né? Existe uma técnica de colchete. Né? Um pede 100, outro oferece 2 mil. Aí esse aqui vai para 10. Já vai para 10. Aí esse aqui sobe para 5. Aí você vê 5 e 10, eles vão ali se encontrar em 7.500. Aí esse aqui oferece mais 6, esse vai para 8. Aí esse aqui ficou intransigente, não desce do 8, não desce do 8, como última proposta, 7.500, pum, fechou. Então existem várias técnicas, quer dizer, não é o primeiro momento que vai definir, às vezes é, né? Mas negociação faz parte, vai muita conversa, fala, calma lá, vamos lá, você tem direito a 20 mil, né? Vamos voltar ao exemplo de 20 mil da estabilidade gestante. Aí o advogado do reclamante fala, não, eu só aceito 50%, fala, o advogado reclamado, mas aqui você vai ter dificuldade, enfim, de ganhar isso. O mais provável é que você ganhe 20 mil. Aí o advogado reclamante se convence disso, porque não trouxe testemunho, enfim. Aí você vê como é que cada realidade é um contexto. Ele não tem chance de ganhar horas extras porque não trouxe testemunhas. Não tem chance de indenização de dano moral porque não trouxe testemunha. Agora, estabilidade gestante é um documento dizendo quanto ela está grávida. Então, isso ele vai ganhar. Então, naquele contexto, não é que não tivesse direito a horas extras. Porque você tem que separar também o que supostamente seria o justo do que supostamente no processo é o real. É expectativa e realidade. Sua expectativa era de ganhar 100 quando você entrou com essa ação. Mas a testemunha não veio. Como é que você vai provar? Agora, nesse contexto atual, ou melhor, a própria reclamante na audiência de instrução não veio, então ela confessa ficticiamente. Nessa expectativa, a real, aqui, do momento, você já perde, você já não tem mais chance de ganhar os 100 mil. Você vai ter chance de ganhar só os 20, porque tem um documento dizendo que ela estava grávida antes. Então ela tem direito a garantia do emprego. Aí vem o advogado reclamante e fala, mas então eu só aceito 20 mil. Aí vem o advogado reclamado e fala, doutor, veja bem, se for para pagar 20 mil, eu vou esperar a sentença. Daqui a 5 anos, seu cliente vai receber esses 20 mil. Corrigido, tudo bonitinho, com juros. Mas se eu for para pagar tudo, o que eu vou ser condenado, eu vou esperar a sentença. Então, assim, há uma possibilidade
de você, da sua cliente receber isso à vista daqui a 10 dias, imediatamente. Mas para isso eu preciso que o senhor diminua o valor. Para 15 mil. Alguém pode falar, isso é justo? Isso é justo? Então, depende do contexto. Né? Depende do contexto. Aqui, sendo muito sincero, a análise não tem que ser muito sobre a perspectiva de justiça. A análise tem que ser sobre a perspectiva de contentamento. O reclamado se contenta assim, a reclamante ou o reclamante se contenta, está satisfeito, né, de satisfação mesmo, dessa forma. A justiça, ela não é garantia nem com a sentença. É isso que a gente precisa entender. Porque tem muita gente, muitos juízes, muitos colegas, assim, que eu considero e tenho o maior respeito, não apenas pelos juízes que são, mas pelas pessoas que são, que analisam o acordo muito sob uma perspectiva de justiça ou não, do que é justo. E eu entendo este lado. Eu entendo este lado. Mas eu acho que o nosso papel não é decidir pela parte se ela deve ou não fazer um acordo. Eu acho que nós não temos este poder. Nós temos o poder de, em uma vez não fazendo acordo, decidir de acordo com o nosso convencimento. Mas se a parte que é a titular do direito tem interesse em fazer o acordo, o juiz não pode se recusar a fazer esse acordo. Ele pode se recusar a homologar um acordo se houver algum tipo de vício. Inclusive simulação, coação. Agora, se a parte quer fazer o acordo, o juiz pode até esclarecer que, né, demonstrar até que, olha, a sentença seria, não é que a sentença seria mais favorável porque ele não pode antecipar, mas existem possibilidades nesse sentido, como naquele, né, trazer o cenário mais amplo dos riscos que ambas as partes possuem para uma melhor avaliação, tanto do reclamante como do reclamado. Mas não é o juiz que carrega a cruz das partes. Vou dar vários exemplos para tentar ilustrar isso. Vamos supor que o juiz, não, esse acordo está muito ruim. Né? O reclamante tem direito a 20 mil e você está querendo oferecer 10 mil e isso não é justo. Né? Mas o reclamante está aceitando 10 mil. Não, mas está muito ruim, não vou homologar esse acordo não. Tá bom. Aí não homologa o acordo, aí o juiz profere a sentença bonitona, 20 mil, aquela coisa linda, maravilhosa, vai tramitando, recurso para lá, recurso para cá, não sei o quê, daqui a 3 anos, esta empresa faliu. A ação já não está mais em 20, por causa de juros de correção monetária, está em 27 mil. Só que a empresa faliu. Não tem mais dinheiro. E aí? O empregado não recebeu nada. Outra situação. Empregado passando fome, não tendo dinheiro para comprar o pão para os seus filhos, o leite lá do café da manhã. Aí o juiz, não vou fazer esse acordo, não. O juiz está carregando, você sabe qual é a realidade desse empregado. Esse empregado, ele está consciente de que esse acordo pode ser desfavorável, mas mesmo assim ele quer fazer, eu entendo que o juiz não deva recusar a fazer esse acordo. Eu acho assim, eu respeito quem recuse, mas eu entendo que o juiz deve trazer o cenário maior. Olha, você está pedindo 100. Né? Não se sabe, o juiz não sabe o que aconteceu. Existe uma possibilidade de o senhor receber 100, como existe uma possibilidade de não receber nada. Aí o advogado e o senhor é que devem avaliar quais são os riscos. Mesma coisa para a empresa. Está querendo oferecer 10, mas pode ser que ela seja condenada a mais. Tem que ser analisado. Então, traz o cenário. Não, eu estou ciente dos riscos, eu entendo, eu quero fazer. Entendeu? E aí, isso tudo para dizer que mesmo nessas hipóteses mais extremas, em que há aquela sensação de que o acordo não abrange a totalidade das parcelas que supostamente seriam devidas, e via de regra ele não vai abranger,
Via de regra, o acordo ele é feito num patamar inferior do que aquele que supostamente a empresa seria condenada. Nem sempre, tá? Porque existe o risco da empresa. Então a empresa às vezes não deve nada e ela aceita fazer um acordo por 2.000. Aí foi injusto para quem? Entre aspas, né, injusto. Para a empresa, mas ela está consciente, ela não quis correr o risco. Não se trata de justiça ou injustiça. Se trata da avaliação de eu quero correr esse risco ou eu não quero correr esse risco. E isso precisa ser respeitado. As pessoas não são obrigadas a se submeterem a riscos. Se elas estão conscientes dos seus riscos e não querem se submeter ou querem reduzir esses riscos, elas podem fazer. Mas, via de regra, a empresa ela faz acordo para diminuir aquilo que ela supostamente seria condenada. Esta é a dinâmica normal. E aí a gente não está ali preocupado com justiça. E isso não interfere também, não é que não está preocupado com justiça, sempre a gente está preocupado com justiça, mas eu acho que a análise não deve ser focada naquilo que é justo, até porque qual é a garantia de chegar a um resultado justo? E outra coisa, o que é justiça? O que é justo? Será que as partes se convencem que uma sentença é justa em relação a elas? Eu estou pedindo X, ganhei X menos Y. Será que eu vou estar conformado que aquela decisão foi justa? Será que a decisão é justa efetivamente? Será que o juiz não errou? Será que o juiz teve que decidir daquela forma porque aplicou as regras de ônus da prova? A aplicação a decisão por meio da técnica de ônus da prova é uma decisão justa? Na verdade, a decisão por meio de ônus da prova, ela ocorre quando não se descobre o que aconteceu. Sob a perspectiva fática, né? O juiz não sabe muito bem o que aconteceu, as provas estão divididas ou não há prova, enfim. E aí o juiz, tá bom, não deu para descobrir a verdade real nesse processo, eu não tenho bola de cristal, vou ter que decidir. Vou decidir de acordo com o ônus da prova, de forma desfavorável a quem tinha um ônus e não provou. Isso é uma decisão justa? Isso é uma decisão, é uma solução de conflito. Mas, sinceramente, justo sob perspectiva de dar a quem de direito, não necessariamente foi... ocorreu nessa hipótese de decisão por ônus da prova, por revelia. Então, vejam, a sentença às vezes desagrada o reclamante, que achava que devia ganhar mais. Às vezes desagrada o reclamado, que achava que devia pagar menos. Às vezes desagrada reclamante e reclamado ao mesmo tempo. A sentença. Às vezes desagrada reclamante, reclamado e o juiz. Várias vezes eu falo, puxa vida, vou ter que decidir aqui pelo ônus probatório, não descobri a verdade real dos fatos, não tenho bola de cristal, não sei realmente o que aconteceu, e vou ter que decidir sem saber o que aconteceu em relação aos fatos. O juiz não é prazeroso decidir assim para o juiz. O juiz quer descobrir o que aconteceu, e às vezes ele não consegue. Às vezes ele não consegue. Às vezes a empresa é revel, fechou as portas, o reclamante pede um bando de coisa estranha. Só que o juiz tem que considerar que aquilo é presumidamente verdadeiro, a não ser que seja algo absurdo, né? Mas é algo que é possível, mas é estranho, pela sensação do juiz estar um pouco ali forçado. Aí o juiz não tem nem como produzir prova, porque a empresa sumiu, não sabe qual é o paradeiro dela. Aí o juiz vai e decide, considerando presumidamente verdadeiro aquilo que o reclamante diz que não necessariamente é verdadeiro. Então a sentença não significa que a decisão seja justa. Se fosse justa, para que precisava de recurso da sentença? A sentença pode ter erro, a sentença pode, né, refletir uma realidade fictícia, mas que precisa ser admitida em virtude de uma revelia, de uma confissão ficta. O fato é que a gente enaltece muito a justiça, né? Às vezes eu vejo várias partes chegando em audiência e na hora da gente conversar, né, sobre até a possibilidade de acordo, eles vêm com aquele chavão, né? Achando que, né, às vezes não é intencional, às vezes é sincero mesmo. Mas às vezes, assim, para colocar uma responsabilidade no juiz. Não, eu confio na justiça.
eu confio na justiça. Às vezes é sincero, às vezes não. A pessoa só está falando isso, tipo, ó, eu confio que você não vai me ferrar, né? Essa é a leitura. Mas, enfim, isso é irrelevante se é sincero ou não, né? Para o juiz. O juiz vai decidir de acordo com o seu convencimento, independentemente dessa fala de, eu confio em você, viu? Não faça nada que me prejudique, porque eu confio em você. Essa é a leitura subliminar, né? E aí eu fico sempre pensando assim, nossa, se eu tivesse certeza que eu estou sempre fazendo justiça, eu estaria assim extremamente tranquilo e eu falaria, repetiria para ele, eu também confio na justiça. Não se trata de confiança na justiça. A gente tem que ter uma visão menos romanceada da instituição de justiça e uma perspectiva mais realista da justiça. A justiça, ela primeiro, qual o papel do poder judiciário? Dirimir conflitos. Claro, dentro de um prazo razoável, buscando efetivamente esse ideal de justiça. Esta é a missão do Poder Judiciário. Resolver os conflitos, reconhecendo os direitos àqueles titulares efetivos. Este é o ideal. Mas a gente sabe que nem sempre isso ocorre, pelos diversos motivos que eu falei para vocês. Às vezes, o juiz precisa decidir com base numa ficção jurídica, confissão, referia. Às vezes o juiz precisa decidir com base no ônus da prova, que também é uma ficção. A gente não chega à verdade real dos fatos, e é uma técnica de decisão, ele vai precisar decidir. Às vezes as provas são ruins. O juiz não controla as provas, não sabe que tipo de prova vem. E às vezes vem uma testemunha em mente, e o juiz ali acreditou. Às vezes o juiz não conseguiu descobrir a verdade real dos fatos porque foi induzido por provas que foram produzidas. E às vezes o juiz se equivoca mesmo, o juiz não é uma máquina perfeita, consegue detectar perfeitamente a verdade, sem contar que às vezes o juiz tem um convencimento em relação à interpretação de uma norma X, o outro juiz tem um convencimento totalmente diferente. Exemplo, antecedentes criminais, pode-se exigir para empregados? Exemplo, o empregador não pagou verbas rescisórias de forma deliberada ao seu empregado. Esse empregado tem direito à indenização por danos morais? Tem várias questões controvertidas. Qual que é a certa? E às vezes a jurisprudência é assim, né? No momento, o entendimento é esse, daqui a pouco o entendimento é diametralmente oposto. E aí ele consolida assim, daqui a pouco consolida de outro jeito. Por quê? Primeiro porque é aquilo. A interpretação ela não é fixa de uma lei. A lei, às vezes, a redação é a mesma, mas há uma mutação nessa interpretação em virtude até, né, das transformações sociais. Num determinado contexto, se interpretou assim, num determinado contexto. É o nosso sistema. Então, às vezes, acontece isso. Né? Então, a gente não. O que é justo numa situação como essa? É muito complicado você identificar o que seria o justo. E quando a gente faz um acordo, a questão da justiça não é que ela não deva ser levada ou desprezada, levada em consideração ou desprezada. Mas o foco ali é risco. Às vezes o reclamante está coberto de razão, o juiz não sabe, né? Porque não é adivinho. Mas, em tese, o reclamante está coberto de razão, mas ele não tem como provar. E aí? Vai manter ainda os 100 mil reais de proposta, que é o valor da causa? Sim, mas você não tem como provar. Você não vai ganhar nada. A empresa está oferecendo aqui 20 mil reais. E aí? Então, a perspectiva é de risco, tá? É um pouquinho diferente.
o vetor que devemos nos inspirar na mediação, vou até colocar aqui para acrescentar, tá na projeção, perspectiva, risco, e não necessariamente justiça. E o vetor, digamos, a nossa bússola numa mediação e contestação é a satisfação de ambos os litigantes. Estão satisfeitos? Estão bem esclarecidos, né, do que está ocorrendo? Não, estamos bem esclarecidos. Estão satisfeitos com esta proposta? Sim, estamos satisfeitos. Pode fazer o acordo. E aí esse acordo, ó, ele é um acordo consensual, com maior grau de pacificação social. Por quê? As partes estão convencidas de que aquela é a solução. É como se um livro se fechasse. Vamos tocar a vida. Agora, uma sentença, não. Aí um recorre, às vezes ambos recorrem e ficam litigando por anos. E chega ao final, ainda ficam com a sensação de que, de repente, o reclamante podia ganhar mais, o reclamado podia pagar menos. Resolve o conflito. Até porque é um ato de imposição do Estado. Mas não necessariamente gera uma satisfação às partes, uma pacificação social. Então, uma outra vantagem que a gente pode identificar é a repartição de riscos. Eu podia ganhar 100, mas eu podia perder tudo também. Tem várias situações como essa. Acidente de trabalho. Pode ganhar tudo, como pode ganhar parte, né? O juiz não dá aquela pensão, aquele dano moral naquele valor, como pode não ganhar nada. Não, o juiz entendeu que não houve nexo de causalidade, não houve prejuízo. Então, aqui no acordo, há uma repartição dos riscos. Os litigantes trocam uma incerteza, que é o que vai acontecer com a sentença, né? Qual vai ser a solução final da sentença, por uma certeza. O conflito será solucionado de forma consensual pelas próprias partes. No seguinte valor, certo? Num acordo, ambos, em tese, saem ganhando. Né? Ambos saem ganhando. O reclamante, porque está ganhando alguma coisa. O reclamado, porque não está perdendo tudo. Então, chega-se a um denominador comum que é interessante para ambos, senão eles não fariam um acordo. Já na jurisdição, não. Na sentença. Nós podemos ter o quadro de vencedores e vencidos. Reclamante perdeu tudo. Reclamado perdeu tudo. Reclamante ganhou alguma coisa, mas perdeu algo que entendia que deveria ter ganhado. Então, ele sai como derrotado ali. É diferente a perspectiva sobre uma análise psicológica. O acordo, ele normalmente é mais rápido. Por quê? Porque já decide de uma vez qual é o valor, está líquido e já tem prazo para pagamento. A sentença, não. Ou a decisão judicial, né, se for um acordo, uma coisa assim. Ali provavelmente vai caber recurso, vai ficar não sei quanto tempo, depois vai para uma fase, né, de satisfação daquela decisão, já mais alguns anos, meses. Às vezes, nesse meio tempo, demorou tanto que a empresa já faliu, já está sem recurso, sem bem. O fato é que o acordo ele tem uma solução muito mais ágil. Se for em audiência, então, peticionou, um mês depois da audiência, marca ali o acordo para 10 dias, pode ser parcelado o acordo, claro, né? 20, 30, perdão, 20 não, 2, 3, 4 parcelas, às vezes tem de 20 parcelas, mas não é o ideal, né? Normalmente se parcela ali
2, 3, 4, 5, 6 vezes. Vai depender de cada negociação, dos valores, né? E o acordo ele tem uma vantagem que ele tem um índice de cumprimento maior do que a sentença. Hoje, o principal problema do processo do trabalho é a execução. É o gargalo que tem na execução. Termina a fase cognitiva e aí o devedor é chamado a pagar aqueles valores, a cumprir a decisão. Aí o devedor não cumpre no prazo estabelecido, né, às vezes deposita um valor em juízo e quer discutir, né, e aí fica aquela coisa tal. E às vezes a gente fica anos e anos só para conseguir reunir valores suficientes para o cumprimento da decisão. Às vezes a gente nem consegue. Eu não sei exatamente quanto é que está o índice de satisfação das execuções, mas é algo em torno de 40%, 50%. Não mais que isso. Boa parte fica sem ser cumprido. Já o acordo não. O acordo, normalmente, uma vez estabelecidas as condições, o empregador paga. Por 2 motivos. Primeiro, porque ele concordou com aquelas condições. Então, ele sabe qual é a sua condição financeira, se ele vai conseguir pagar ou não. E tem que ser muito cara de pau de, na frente do juiz, chegar, não, eu concordo com isso, e mesmo assim não pagar. Eu não me sentiria à vontade. Fui lá, pessoalmente, não, tá aqui. Eu não precisa ter o aperto de mão, né? Às vezes tem, algo, eu acho que é bem simbólico, acho bem bacana quando eu vejo isso, as partes, né, tranquilas ali, então, resolvendo. Mas o fato é que é como se fosse isso, chegasse lá, ó, tá tudo certo, é isso, eu dou minha palavra, dá a tua palavra e tal. E aí, de repente, não cumpre. Acontece porque às vezes realmente o empregador está numa situação muito difícil, ele tem que fazer uma série de esforços para conseguir cumprir o acordo, tem que vender carro, tem que aí de repente ele tem várias ações contra ele, ele realmente não consegue, não é por má fé, ele foi lá de boa fé, tentou, mas não conseguiu. Às vezes acontece. Mas, normalmente, até porque os prazos são mais próximos, né? À vista, em 10 dias, em 2 parcelas, 3 parcelas, então é algo que é bem recente e o empregador ele consegue se organizar, digamos assim, para honrar com aquele compromisso. Mas tem outra coisa que estimula bastante a realização o cumprimento do acordo. É porque normalmente, quando se faz um acordo, para que ele seja efetivamente cumprido, as partes negociam uma multa no caso de descumprimento do acordo. Na 10ª região, Distrito Federal e Tocantins, esta multa, via de regra, é de 100%. É uma multa muito alta. Então, se o empregador não pagar o acordo, ele vai pagar uma multa de 100% sobre esse valor. Então, foi feito um acordo para pagamento em 10 dias, não pagou, era 20 mil, ele vai pagar 40 mil. Então, ele vai fazer todo o esforço para pagar, para não deixar de cumprir. E, de todo modo, ainda que ele não cumpra, como foi muito rápido, né, o acordo é em poucas parcelas, o judiciário tem muito mais condições de ir atrás dos bens desse devedor do que daqui a 5, 6, 7 anos, que a gente não sabe qual é a realidade dele. Porque daqui a 3 meses a gente sabe, olha, ele tem uma máquina lá na empresa, ele tem uma impressora, ele tem um carro, ele tem... Então fica mais fácil, entendeu? Daqui a 5, 7 anos, se ele tiver problemas financeiros, provavelmente ele já não vai ter bem no seu nome, porque isso já foi penhorado, já foi, né, já se foi. Então, mesmo em relação à questão da satisfação do acordo, é mais ágil e mais rápido
satisfazer um acordo não cumprido do que uma sentença não cumprida, sem falar na questão da multa. Né? Então, nós temos aqui 3 aspectos que a gente precisa avaliar, eu já vou colocar aqui, que é a questão do compromisso, né? É a questão da multa, e aí o empregador ele não vai querer pagar essa multa, e por isso ele vai querer cumprir esse acordo, que é a questão da facilidade temporal na satisfação do acordo não cumprido, comparada àquela da sentença. Bem, a resolução 174 de 2016 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ela estabelece aqui alguns conceitos. E uma diferenciação sutil entre conciliação e mediação é que, na conciliação, o conciliador, que é o terceiro, que está auxiliando as partes a chegarem num acordo, ele pode fazer propostas de composição. Então, o conciliador, ele pode chegar bem aqui e falar assim, olha, vocês estão aí discutindo entre 1.900, né? O reclamante quer R$1.000, a empresa quer pagar 900. Vocês não querem fazer um acordo aí por 950 aí, ficar no meio do caminho? Eu não gosto muito de fazer esse tipo de proposta, porque às vezes o correto mesmo seria os 1.000, né? Enfim. E aí o juiz está interferindo. Não interferindo, né? Mas está sugerindo que o reclamante abra a mão dos R$50. E que para ele pode ser muito dinheiro. Mas pode ser feito da seguinte forma. Eles estão com dificuldade, lá o advogado reclamante está dizendo, não, eu só quero 50%, 50%, 50%. Aí o juiz fala assim, olha, o juiz, o conciliador, olha, que é o juiz, né? O conciliador, ele pode ser o juiz. O juiz chega bem assim e fala o seguinte, olha, você tem que analisar sob perspectiva de riscos. Em relação aqui à estabilidade, quem tem um risco maior? Ajudar as partes a pensar. Em relação à hora extra, tal. O senhor trouxe testemunha? Não, beleza. Então, por que vocês não... Já que o risco maior, né, que vocês chegaram a esse acordo, eu não falei nada, mas que o risco maior é de condenação na estabilidade, por que vocês não se concentram no acordo nessa perspectiva e desprezam os demais? Já que não haverá... Vocês chegaram à conclusão de que não haverá possibilidade de condenação. Entendeu? Então, pode ser que haja uma proposta específica. Os partes estão discutindo entre 3 e 4 parcelas, 3 e 5 parcelas, por que não faz 4 parcelas? Então, o conciliador ele pode fazer propostas, tá? Já na mediação, não. Na mediação, não haverá proposta do mediador. Ele não vai dizer o seguinte, olha, por que vocês não decidem, né, não entram num acordo nesse sentido, assim, sabe? Na mediação, o mediador ele vai apenas tentar aproximar, né? Quando as partes estiverem desgarrando, gente, vamos lá, né? Interessante, tal, conta disso, né? Precisam avaliar essa questão, essa. Ele vai tentar sempre aproximar e orientar as partes na construção do acordo, mas sem fazer propostas, sem chegar e falar assim, por que vocês não fazem acordo por 20 mil? Por que vocês não fazem acordo em 3 parcelas? Por que não assina a carteira de trabalho no dia tal? Vocês estão discutindo aqui esse aviso prévio no ar, tal. Na mediação não pode se fazer. Pessoal, existem várias técnicas de conciliação, tá? Várias técnicas de conciliação e mediação. A gente não vai conseguir passar por elas, a gente precisaria ir, né? Os juízes fazem cursos, às vezes, de 40, 60 horas só sobre conciliação, com técnicas e não sei o quê. Mas é importante que vocês entendam que existem essas técnicas. Eu falei uma aqui, que é a técnica do colchete, né? Uma faz uma proposta aqui, outra faz uma proposta aqui. A tendência é se encontrar em algum lugar aqui no meio, né? Às vezes o colchete faz assim, ó. Aí esse vem para cá, ó, e esse só anda um pouquinho aqui. Aí vai, aí dá match, né? Dá o famoso match aí. E é uma técnica, né? Porque a
conciliação ela tem essa dinâmica, né, das partes irem se aproximando. Então, às vezes, está aqui, calma, né, os mais afoitos, né, os apressados, não tem a menor condição, vamos acabar, calma. O juiz fica pensando assim, calma, Valente, não, mas me diz aí, quanto é que você poderia fazer, tal, não sei o que, não dá para dar uma melhoradinha, tal. É um leilão. Bem, pensem do jeito que quiserem, né? Eu não vejo como leilão, vejo como uma técnica que é realista, né? Não é o ideal, não é... Aqui, mais uma vez, a perspectiva não é de justiça, até porque a justiça é algo etéreo, né? E algo que não necessariamente vai ser alcançado dentro de um contexto. Aqui a perspectiva é de risco, né? Eu acho que um bom acordo é aquele que se baseia, né, em dados concretos sobre uma perspectiva de risco. Pois não, Ana Luísa? Professor, só para esclarecer, eu entendi a diferença, mas aí no slide não está tendo a diferença, né, entre conciliação e mediação, porque nos dois ele coloca de propósito. Eu repeti, agora que eu vi, mesmo, obrigado. Faltou só um não, né? Obrigado, Ana Luísa, obrigado. Eu repeti, meio de resolução disputas, magistrado sendo este último, buscar aproximar, empoderar e orientar para a construção a partir disso. Não. Orientar as partes na construção do acordo sem... Eu vou dar uma olhadinha lá na resolução para ver se... Eu devo ter copiado e colado, e na hora de copiar o da mediação, eu peguei o da conciliação de novo. E aí eu não reparei. Mas a diferença é essa, tá? A diferença é que o papel do conciliador ele é muito mais intenso. Ele faz propostas, né? O do mediador não, é um papel mais distante. Né? É um papel em que ele ali... Provavelmente deve ter alguma alteração aqui em aproximar, vai ficar mais no aproximar, né? Se aproximar, orientar, isso acontece. Porque na conciliação, o conciliador ele também pode, ali no primeiro momento, né, ficar um pouco mais afastado, mas em algum momento, se ele sentir necessidade, ele pode oferecer uma proposta. Na mediação, não. Por exemplo, os Sejusques, que são centros de mediação da justiça, sendo soluções consensuais, né? A orientação é que eles fiquem na mediação, porque tem um terceiro, que é o mediador, que não é o juiz, e a orientação é que eles fiquem ali só tentando mediar as partes e não fazer propostas, até porque sequer eles têm conhecimento de como o juiz vai julgar, enfim. Então, é algo muito arriscado e eticamente sensível se eles chegarem fazendo uma proposta que eles sequer sabem o que vai acontecer, né, no futuro. Mas existe essa diferenciação, tá? É só para a gente não deixar passar por traço distintor. Obrigado, Matheus. Pô, vocês estão muito rápido, ó. Inciso 2. É o meio alternativo de resolução de disputa em que as partes confiam uma terceira pessoa, mas ela é a função de aproximar empoderada, de acordo com a lei já está instaurada, sem a criação de proposta. Tá vendo? Só muda no finalzinho. Então. Eu vou até já copiar aqui, Matheus. Você copiou ipsilíteres, né, Matheus? E começa no meio, não é isso? Meio alternativo de resolução. Tá. Confiam em que terceiro magistrado servidor, sendo que, né, buscar aproximar, orientar, um acordo de uma lide já instaurada. Sem sugestão ou proposta de opções sem sugestão de propostas para a composição do conflito. Eu dei uma parafraseada, digamos assim, né? Imagino eu. Beleza, mas obrigado, Matheus. Obrigado. Então, voltando à questão das técnicas. Então, existem várias técnicas, tá? Depois seria, para quem acha interessante, eu acho que todo advogado deveria fazer um curso para entender, né? Existe a técnica do reconhecimento, né? A pessoa fala, por exemplo, o reclamante está magoado, fala. Aliás, desculpa, em termos de reconhecimento,
a técnica é outra, desculpa. É o seguinte, o reclamante ou o reclamado falam, né? E aí o mediador ou o conciliador, ele chega, não, então é isso, isso, isso. É como se fosse para confirmar aquilo que efetivamente a pessoa disse. Né? Isso é importante para entender, porque às vezes a pessoa fala, o conciliador ou o mediador entendeu algo diferente, e aí já começa uma abordagem diferente. Tá? Então, há várias, tem o reportar, né? Tem várias técnicas que depois eu sugiro que vocês, né, que quiserem se aprofundar no assunto, corram atrás. Beleza? Bem, nos dissídios individuais, conciliação e mediação somente podem ser realizados em processo já instaurado, exigindo-se a homologação do magistrado. Tá? Em princípio, é esta a perspectiva. Nós iremos ver que existe a conciliação extrajudicial, mas, de todo modo, ela tem que ser homologada em juízo. Não é possível, não há validade, digamos assim, né? Melhor dizendo assim, não há validade no acordo feito extrajudicialmente sem homologação judicial. Tá? Pode ser feito? Pode. Mas se depois o reclamante entrar com uma ação e o reclamado fala assim, não, mas a gente fez um acordo extrajudicial, isso não terá validade. O reclamante vai entrar com a ação. O máximo que o juiz vai fazer é o seguinte, tá bom, quanto é que foi pago naquele acordo? 10 mil? Tá, mas ele tem direito a 20 mil, então você vai ser condenado a 20 mil, a gente só vai abater esses 10 mil que você já pagou, para você não pagar 2 vezes. Mas não vai dar para o reclamado dizer o seguinte, não, eu não aceito ser condenado a nada porque eu já fiz um acordo. Tá? Para que o acordo valha, é necessária a homologação extrajudicial, isso nós iremos ver depois. Bem, vamos falar um pouquinho da mediação e da conciliação, né? Como vocês sabem, o artigo 764 diz que o juiz deve enveredar todos os esforços para buscar uma solução compositiva, então não se trata apenas de algo que o juiz deva fazer facultativamente, ele tem o dever de buscar a conciliação por todas as vantagens aqui que nós vimos, comparadas com a jurisdição, né? Comparadas com uma decisão judicial. Há vantagens na conciliação, na minha perspectiva. É claro que se a jurisdição tem vantagem, eu acho que poucas em relação à mediação e à conciliação. Mas talvez a vantagem que não é garantia, mas que a gente pode cogitar, é que talvez seja uma decisão mais justa. Né? Porque se o juiz conseguir descobrir efetivamente o que aconteceu, né? Se aquela decisão do juiz efetivamente for a que supostamente se pareça mais justa dentro de um contexto, mas é algo realmente subjetivo aqui, como foi colocado pela Ana Luísa. Né, a noção de justiça é abstrata, né? Até porque depende muito da percepção de cada pessoa, considerado cada contexto e uma série de coisas que interferem nisso. Mas, assim, eu não tenho dúvidas de que a mediação e conciliação, no geral, tem vantagens ou mais vantagens do que a própria decisão judicial. Esta é a minha avaliação. Nós temos como... Pois não, Matheus? Professor, desculpa cortar o raciocínio. Nada, isso. Professor, rapidinho, uma pergunta. Na esfera recursal, a qualquer momento as partes também podem propor um firmamento de acordo? Qualquer momento, inclusive na execução. Inclusive na execução. Só não vai poder depois que a execução foi extinta. Já pagou, tudo está extinto. Vamos retomar. Não. Aí acabou. Mas na execução é possível se fazer acordo. A empresa não tem dinheiro, não está pagando, não sei o quê. O reclamante não ganhou nada, quer ganhar 10 mil reais. Dos 30 que ele foi condenado à empresa, não, 10 mil reais eu dou um jeito aqui, consigo pagar. Quer fazer acordo? Faz. Não tem problema nenhum, tá? Não tem momento para se fazer o acordo. Temos acordos até muito esquisitos, né? O reclamante ganhou 50 mil reais, ele tem 45 mil reais. Nem acordo é. Ele tem 45 mil reais, mas a gente não conseguiu ainda desenvolver a execução, porque tem que garantir tudo, né? E aí ele vem, eu fui para a igreja, teve um caso que foi assim, não, eu fui para a igreja e o pastor disse que eu tenho que perdoar as pessoas e eu quero renunciar.
a esses 45 mil reais. O juiz tem que ficar atento, porque pode ser uma fraude. Pode ser uma forma de o executado, que é o empregador, não pagar tributos, né? Porque havendo renúncia. Mas o juiz pode, né, se ele se convencer disso, tem que entender porque está havendo a renúncia. Em tese, a parte pode renunciar ao seu direito. Mas o juiz tem que ficar com o olho atento e, de repente, está bom, né? É uma possibilidade, estou dizendo que é o certo, mas é uma possibilidade. Tá bom, você quer renunciar, você renuncia o seu direito. Mas agora já existe um direito do INSS, um direito do Estado, imposto de renda. É algo meio esquisito, porque, de todo modo, cadê o fato gerador, se houve renúncia, né? Então, são situações complexas, mas talvez para evitar uma fraude. Bem, propostas de conciliação. Existem propostas obrigatórias, nós vimos, né, naquele quadro lá das audiências. Assim que inaugura a audiência, existe uma primeira tentativa no rito ordinário e no rito sumaríssimo. E depois que termina as razões finais, depois que vocês forem olhar aquele quadro da audiência, existe uma segunda tentativa obrigatória só no rito ordinário. No rito sumaríssimo não existe essa segunda tentativa obrigatória. De todo modo, o juiz pode a todo momento tentar fazer o acordo. Essas são tentativas obrigatórias que o juiz precisa necessariamente fazer. Mas ele pode fazer a qualquer momento este acordo. Uma vez feito o acordo, este acordo é um título executivo judicial que vale como uma sentença, é o mesmo patamar, tanto a sentença como o acordo são títulos executivos judiciais. A diferença é que, no acordo, esse título é irrecorrível. Já vai para cumprimento, e se não cumprir, já vai ser executado. A sentença ou o acordo, né, a decisão judicial, não. Pode se recorrer dentro da previsibilidade da própria legislação. Este acordo ele é irrecorrível, exceto para o INSS, porque no acordo podem ter contribuições previdenciárias e o INSS não concordar. Como o INSS não está lá no momento da audiência, ele pode recorrer. É o único que pode recorrer do acordo. As partes não podem. Mas normalmente o INSS nem tem braço para isso. Tanto não tem braço que ele dispensa a sua intimação em acordos de determinado valor. Até tal patamar, não vou falar o valor porque isso muda, varia, né? Atualmente está em 20 mil, mas isso vai mudando. Mas até 20 mil reais de contribuição previdenciária não precisa me intimar, porque economicamente, para mim, não vale a pena eu ter que recorrer, enfim, disso daí. É mais ou menos isso. O juiz pode intimar, é uma faculdade do juiz intimar nesse patamar inferior. Mas o INSS diz, não precisa me intimar nesse patamar inferior. Beleza? Para impugnar esse acordo, como eu falei para vocês, apenas por ação rescisória, súmula 259 do TST. Aí dentro das hipóteses do artigo 966 do CPC, ver se encaixa, né, se houve algum vício, algum erro ali. Isso pode, mas é muito raro, muito difícil, porque o juiz provavelmente não vai deixar fazer um acordo viciado. Como eu falei para vocês, nós temos os SEJUSCs, né? Em todos os tribunais regionais, são centros judiciários de métodos consensuais de solução de disputas. Esses SEJUSCs são formados por servidores que ajudam na realização dessa conciliação e juízes, né? Como a audiência trabalhista precisa ser dirigida por um juiz, então sempre vai ter um juiz ali participando dessas sessões de acordo. Normalmente, a metodologia utilizada a audiência inaugural é feita no SEJUSC, para as varas que quiserem aderir ao SEJUSC. A vara não é obrigada, o juiz não é obrigado a aderir ao SEJUSC. Lá na vara em que eu estou lotado, nós aderimos. Poxa, ótimo, né? Eles vão fazer audiência inaugural. Tem todo uma arquitetura, um mobiliário propício para o acordo, é muito mais light, tem musiquinha, às vezes, são ambientes, tem balinha, as paredes lá tem painéis, né, de paisagens, então, assim, é um ambiente mais confortável, mais agradável para as partes se sentirem melhor. Não, os SEJUSCs estão dentro da estrutura do tribunal. Tem o juiz lá, né? Então, é uma unidade judiciária de apoio do tribunal. Tá? Então, tem a vara e tem o SEJUSC lá, são unidades, né, judiciárias. Inclusive, até porque o SEJUSC ele celebra o acordo é um título executivo judicial.
Mas, por uma questão de praticidade, a metodologia utilizada é faz a audiência inaugural lá, para as varas que aderirem. Aí a juíza vai estar lá presente, ou juiz, e tem 8 sessões ocorrendo ao mesmo tempo. E aí, no que houver necessidade, por favor, chame o juiz para decidir uma questão incidental aqui, tal. Ao final de tudo, o juiz assina todas as atas. É uma ata, né, de audiência como outra qualquer, só que é feita lá no Sejusc. Então, esta primeira etapa da audiência inaugural é feita lá no Sejusc. Beleza? Vamos lá. Falar agora um pouco do acordo extrajudicial que foi introduzido pela reforma trabalhista. E aí, bem rapidamente, que é bem tranquilo, tá? As partes podem, antes de ajuizar uma ação, fazer um acordo, mas para isso precisam apresentar uma petição conjunta na justiça, né? Protocolam como se fosse uma ação, mas não é bem uma ação, uma petição conjunta. O nosso acordo vai ser esse. Precisam ter advogados diferentes. Aqui não pode ter juspostulante. É curioso, né? Para entrar com uma ação pode, mas aqui esta faculdade não pode, é uma faculdade, fazer o acordo antes ou não. Não pode, tem que ser diferente, justamente para evitar fraude. Porque às vezes o empregador fala, olha, eu só vou te pagar as verbas rescisórias se você fizer um acordo comigo num valor inferior. Eu já tenho um advogado aqui, o advogado vai te aceder. Aí é brincadeira com o empregado, né? É muito injusto com o empregado. Ele fica sem as verbas rescisórias e ainda meio que bota uma faca no pescoço dele. Você só vai pagar alguma coisa para ele, menos do que é devido, se fizer um acordo. Obviamente, isso não poderia ser autorizado. Então, por isso que os advogados precisam ser diferentes. E o juiz tem que estar atento, porque às vezes eles são diferentes, mas eles são do mesmo escritório, eles estão ali em conluio. Então, o juiz tem que estar muito atento para esses acordos extrajudiciais. É extrajudicial porque ele é feito antes, mas ele é homologado em juízo. Bem, a homologação de acordo extrajudicial não prejudica o prazo do 477. O prazo 477 é aquele da multa, né, de um salário se as verbas acessórias não forem pagas até 10 dias. Não sei se vocês se lembram dele, depois dá uma olhadinha. 477, parágrafo 8º, né? O parágrafo 6º fala do prazo de pagamento das verbas acessórias. Então, se por acaso o empregador não pagou o acordo, não pagou a verba rescisória, passou dos 10 dias, e depois ele quer fazer um acordo, né, ele deve 20 mil, e quer fazer um acordo por 15, beleza, pode fazer o acordo por 15, mas isso não prejudica a multa do 477. Em tese, se o reclamante quiser entrar com uma ação pedindo a multa do 477, ou se o empregador já considera a multa do 477, beleza. Com o protocolo da petição conjunta, o prazo pressional fica suspenso, porque pode ser que o acordo não seja homologado pelo juiz, e aí depois o reclamante tem que entrar com uma ação, mas o prazo pressional lá, aqueles de 2 anos e de 5, fica suspenso, porque a expectativa é que haja um acordo. Então a parte não pode, o titular do direito não pode ser punido por eventual inércia. Não é que ele está parado sem fazer nada, ele está esperando, né, a justiça homologar o seu acordo. Se caso não homologue, aí ele vai poder entrar com uma ação e não vai ter prejuízo no seu prazo pressional. O procedimento no prazo de 15 dias, né, uma vez apresentada a petição conjunta, o juiz analisará o acordo e designará a audiência se entender necessário e proferirá a sentença homologando ou não esse acordo. Por que designar a audiência se entender necessário? Porque às vezes o juiz acha estranho o acordo, está achando que tem uma fraude lá. Então ele pode chegar, designar, perguntar, mas por que você está fazendo isso? Não sei o quê, dá uma investigada para ver se tem algum tipo de fraude. O juiz pode se recusar a homologar o acordo? Sim, se ele detectar algum tipo de vício, né? Mas a tendência é que se estiver tudo certinho, se ele se conformar que aquele acordo ele é válido e as partes realmente querem fazer, aí ele simplesmente homologa. É possível dar quitação pelo objeto do pedido extinto contrato de trabalho? O que é isso? É algo que se usa muito no acordo judicial, aquele primeiro, tá? Feito lá na audiência normal. É possível se dar quitação pelo objeto do pedido extinto contrato de trabalho? Quando se fala extinto contrato de trabalho, significa dizer que o reclamante está se comprometendo a não entrar com nenhum outro tipo de ação contra este acordo. Ou nenhum tipo de ação, contra o acordo, não. Nenhum tipo de ação depois de homologado o acordo, mesmo que ele tenha direito. Ele renuncia aos demais direitos dele. Isso é possível? Judicialmente tem se entendido que sim, né? Tem se entendido que sim.
Eu digo naquele acordo judicial primeiro. Neste acordo extrajudicial há uma divergência. Tem a turma que entende que sim, que isso seria uma cláusula convencionada entre as partes, né, à luz do artigo 843 do Código Civil, e tem a turma que diz que não, né, que o acordo ele deve atingir apenas os direitos expressos, especificados no próprio acordo, né, por força do artigo 855-E, não permitida a quitação geral. Não dá para o reclamante fazer um acordo com... Reclamante não, que aí não se trata de reclamante, né? Os requerentes, né? Fazerem um acordo só sobre 13º, férias, multa de 40%, aviso prévio, as horas normais, dando quitação geral e renunciando às horas extras que não estão sendo discutidas ali, tá? Então, para parte, e eu de alguma forma me filio a essa segunda corrente, né? Para parte dos juízes e doutrinadores, o acordo somente deve atingir os direitos expressamente especificados, justamente para evitar fraude. Justamente para evitar fraudes, né, e desincentivar que o empregador se valha disso para tentar resolver a vida para sempre. Né? Quer dizer, está fazendo um acordo ali de R$3.000 e forçando, entre aspas, né, o empregado precisa, a gente não desconhece essa realidade, ele tem necessidade daqueles valores, né, mas meio que forçando o empregado a aceitar um acordo em que ele vai renunciar a outros direitos. Como é que é feita a impugnação desse acordo extrajudicial? Né? Uma simples ação anulatória já é possível, né? E caso haja, eu digo se não for homologado, né? Aí ele pode até recorrer disso. Caso haja uma homologação parcial ou não, né, da homologação, uma ação rescisória. Tá? Então, podem ser esses dois mecanismos. Se não for homologado pelo juiz, né, como é uma sentença que ele vai poder recorrer. Tá bom? Tem uma outra questão, que são as comissões de conciliação prévia, mas introduzidas pela Lei 9958. Seria uma terceira forma de fazer um acordo extrajudicial. Aliás, uma segunda, né? Porque a primeira é essa aqui. Mas uma segunda forma. E essa daqui não precisa ser homologada em juízo. A diferença de uma para outra é que este acordo extrajudicial não precisa ser feito na comissão de conciliação prévia e precisa ser homologado em juízo. O acordo extrajudicial feito na comissão de conciliação prévia somente pode ser feito neste órgão, que é fora do Poder Judiciário, tá, Ana Luísa? Já que você perguntou. É fora do Poder Judiciário. Mas, em compensação, não precisa ser homologado. Ele já vale. Esta comissão ela é formada de maneira paritária por representantes dos empregados e representantes dos empregadores. Ela pode ser uma comissão por empresa ou uma comissão sindical ou intersindical. Então, esses dois tipos, ou por empresa ou por entidades sindicais. Tá? A grande discussão das comissões de conciliação prévia, porque o artigo 625-D dizia que a provocação à comissão de conciliação prévia deve ser feita antes do ajuizamento da ação, se essa comissão existir. A constituição da comissão é facultativa. Nem todo local vai ter comissão. A empresa que vai decidir se vai ter, o sindicato que vai decidir se vai ter. Então, se tiver, a discussão era, tá bom, tem comissão lá para a categoria dos bancários, no Distrito Federal. Comissão de conciliação prévia. Esses bancários, antes de entrar com ação, eles precisam provocar a comissão? Precisam tentar fazer essa conciliação? Esta era a discussão do artigo 625-D. Porque lá está dizendo, havendo comissão, a parte deve entrar. Então, o entendimento inicial era que era obrigatório, mas o Supremo entendeu que não, que é uma faculdade. É uma faculdade. E aí meio que morreu o Instituto. Ninguém mais provoca a comissão de conciliação prévia. Por que o advogado vai perder seu tempo provocando uma comissão de conciliação prévia, que sequer sabe se vai fazer um acordo, se ele já pode fazer o acordo em juízo, com o juiz lá? No Sejusc, por exemplo. Para que eu vou entrar, vou ficar lá a tarde inteira numa sessão na comissão de conciliação prévia se eu posso fazer um acordo diretamente no juízo? Então, hoje os advogados dos empregados não provocam a comissão de conciliação prévia. Meio que acabou com esse instituto. Então, ele existe, há previsão, há algumas comissões existentes ainda, mas, sinceramente, eu nunca mais vi nenhum tipo de discussão envolvendo comissão de conciliação prévia. Uma outra questão importante que vocês saibam, e aí eu já estou encerrando,
é que, uma vez feito o acordo, é um título executivo extrajudicial. Não é judicial porque não foi feito no Poder Judiciário, né? É uma comissão que é privada. Mas é um título executivo extrajudicial. Se ele não for satisfeito, ele pode ser já executado imediatamente numa ação de execução de título executivo extrajudicial. O interessado ajuiza essa ação de execução na Justiça. Tá? Esse título executivo tem eficácia liberatória geral, então a gente não vai rediscutir aquilo que foi acordado na comissão de concessão prévia, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas. Então, por exemplo, lá na comissão de concessão prévia foi dizer, ó, a gente fez acordo de A, B e C, mas não fizemos sobre D. No que se refere a D, o interessado pode entrar com uma ação para discutir isso na Justiça. No que se refere a B e C, está tudo ali, ele somente vai poder executar caso o acordo da comissão de concessão prévia não tenha sido espontaneamente preenchido. O formato do acordo é muito semelhante ao acordo judicial, as condições vão estar lá, né? Pagamento, prazo, se tem parcela, se tem contribuição previdenciária, né? Se tem obrigação fiscal, né? Basicamente quem vai recolher as custas e assim por diante. E uma última questão é, uma vez provocada a comissão de concessão prévia, o prazo prescricional fica suspenso durante a tramitação, mas até o máximo de 10 dias. Se por acaso os trâmites na comissão de concessão prévia forem de 30 dias, 45 dias, a suspensão do prazo prescricional fica apenas em 10 dias. E se for menos, os trâmites na comissão de concessão prévia forem de 3 dias, em 3 dias a comissão diz que não tem acordo. Bem, então ficou suspenso 3 dias. Aí tem que descontar lá naqueles 2 anos os 3 dias. Diferentemente do que ocorre no acordo extrajudicial, em que o prazo fica suspenso durante todo o período. Beleza? Gente, é isso. Né? Se tiver alguma dúvida. O professor pode dar um outro exemplo dessa quitação? Posso. Vamos supor lá que o acordo está pedindo horas extras, então em vez de A, B, C e D, eu vou colocar parcelas. Né? No acordo, não. Na provocação da comissão de conciliação prévia, está se falando em horas extras, FGTS, 13º. Aí foi feita a sessão na comissão de conciliação prévia e o acordo, as partes chegaram assim, não, a gente só quer fazer acordo de horas extras. Este acordo na comissão de conciliação prévia não abrange o FGTS e o 13º. Então, a quitação geral é apenas sobre as horas extras. Tá? É basicamente isso. Isso vale para o acordo judicial, porque o acordo judicial ele pode ser parcial também. Vamos supor que na reclamação trabalhista tem FGTS, horas extras, 13º. Aí o reclamado fala assim, não, eu só quero fazer acordo sobre FGTS. Beleza, FGTS morreu, né? Já tem um título executivo judicial ali, o processo continua quanto os demais pedidos que não foram feitos acordos. É muito comum em relação à assinatura da carteira, tá? Às vezes o próprio reclamado espontaneamente, não, vamos fazer um acordo aqui, eu já assino a carteira, já libero o FGTS, isso a gente pode fazer. Tá? Mas os demais a gente vai discutir. Então é um acordo parcial. Tá? Seria como uma parcela controversa, professor, que eles acordaram, essa parcela a gente não vai discutir, já está certa. Sim, a diferença é que tem duas formas de agir aí. Ele pode simplesmente reconhecer e não se comprometer já a satisfazer a parcela. Aí a parcela fica em controvérsia, o juiz na sentença, olha, dada em controvérsia a parcela, condeno ao pagamento disso. Ou se ele quiser reconhecer e já se comprometer a satisfazer a parcela ou o direito, aí é um acordo. Entendeu? A diferença? Tá. Beleza, então, pessoal. Gente, obrigado, viu? Até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.